E os amigos estranharam a demora da Nathani em retornar do culto e acionaram a polícia após terem acesso ao circuito de segurança. Já a mãe da universitária recorreu ao web para encontrar a filha. E segundo o G1, tem até uma ordem cronológica do que teria acontecido nesse crime. Na noite do dia 15 de fevereiro, um dia antes da Nathani ser morta, Jardson foi visto circulando na cidade de Quixeramobim. Nessa ocasião, uma moradora gravou o momento em que ele estava em um parquinho infantil próximo a várias crianças. Ele também foi visto em comércios da região. E nos registros, Jardson vestiu uma camisa azul e uma bermuda preta, mesma roupa usada durante o sequestro da universitária. E momentos antes do crime, mais ou menos às 1h05 da tarde, uma câmera de segurança gravou Jardson, Márcio e Francisco Teodósio em uma via da cidade. Os três homens que estavam com mochilas nas costas e sacos com mantimentos conversaram por alguns minutos, observaram a movimentação e saíram caminhando. Conforme os três relataram à polícia, eles planejavam roubar um carro para vender e quitar uma dívida. Nathani, que é a vítima desse crime, caminhava sozinha em direção ao carro estacionado próximo à igreja, e foi aí que ela foi rendida pelos três homens. E ao ser informada sobre o sequestro da jovem, a polícia começou as investigações e as buscas na região. E em torno das 3 da tarde, as câmeras do Sistema Policial Indicativo de Abordagem registraram a passagem do carro de Nathani na cidade de Morada Nova, a 123 quilômetros de distância da cidade que ela foi sequestrada. E durante as buscas nos municípios vizinhos, o crachá do trabalho da universitária foi localizado abandonado na cidade de Banabuiú. A câmera de um dos estabelecimentos da região registrou o momento em que os criminosos abandonaram o carro de Nathani às 16h11, na rua Francisco Enéas de Lima, na cidade de Quixadá, a 43 quilômetros de distância do município para o qual ela foi levada. Os homens desceram do carro, já vestidos com outras roupas, e saíram caminhando pela via. Investigações da polícia apontaram que os três homens foram até um ponto de mototáxi e cada um deles embarcou em uma moto. E durante as apurações, a polícia descobriu que os três homens estavam escondidos em uma casa na rua Francisco Xavier de Lima, Quixadá, que pertence à filha de Márcio, um dos sequestradores. E no momento da abordagem, Jardson indicou aos policiais que havia jogado uma sacola com pertences da vítima em um terreno em frente ao imóvel. E os agentes localizaram a sacola e dentro dela acharam uma bolsa pequena de cor rosa contendo uma bíblia, um livro com hinos cristãos, uma piranha para cabelo e um protetor labial. No saco também continha uma camisa azul e uma bermuda de cor preta usadas por Jardson no momento do sequestro. E com o auxílio do sistema Agilis, utilizado para monitorar a localização de veículos, a polícia localizou o carro da jovem em Quixadá, onde os criminosos foram encontrados e presos. E após a prisão, os suspeitos indicaram que havia abandonado o corpo de Nathani às margens de uma rodovia na localidade de Laranjeiras, em Banabuiú. E no depoimento inicial dos suspeitos houveram diversas divergências sobre o que aconteceu no crime. No depoimento de Francisco Márcio, o executor do homicídio teria sido Jardson. Já no relato de Francisco Teodósio, ele alega que ficou dentro do carro e que não sabe quem tirou a vida de Nathani. Já Jardson afirma que Teodósio, que foi quem finalizou a mulher, e que nem ele nem Márcio teria concordado com o assassinato. E por conta disso foi realizado um novo inquérito com os três e a justiça formulou o depoimento mais próximo da realidade. Esse crime aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2025 em Quixeramobim, no Ceará. E esse é o tipo de caso que faz a gente ter medo de sair na rua para fazer as coisas mais simples possíveis, como ir na igreja, né? A gente vai analisar a dúvida que esse caso trouxe, né? Que é o que leva um homem a tirar a vida de uma mulher a pedradas. Então, somente veja esse vídeo se quiser aprender sobre comportamentos desviantes e o lado sombrio da mente humana. E aí, galera, tudo bacana com vocês? Eu sou psiconauta, eu sou psicólogo, formado na área jurídica, pós-graduando em perícia criminal e medicina legal. Então, se tem tretas, eu trago psicologia e uma análise um pouco mais técnica dentro do possível aqui no YouTube, né? Se você se pergunta aí por que as coisas acontecem de uma forma tão bizarra como esse crime, eu bati no microfone, desculpa, né? Que aí as pessoas estão tão violentas, tão bizarros os crimes que estão acontecendo, eu ajudo aqui a entender pelo menos como se deu, né? Não porque o mundo tá uma porcaria, porque é um fator muito global, mas enfim. Lembrando que essa aqui é uma análise de traços psicológicos e criminais com base nas informações disponíveis nos portais de notícia.
Ou seja, não há exposição de informações pessoais, além das que já estão na mídia, já de conhecimento público, ou seja, a ética está ok. E não, isso aqui não é um vídeo de diagnóstico psicológico clínico, mas é um vídeo de estudos de traços psicológicos e comportamentos que podem ser observados de forma pública, né? Tudo que tá aqui tá na internet, então todo mundo pode ver esses comportamentos. Então é estudo público, ou seja, eu tô dentro da ética para quem se preocupa aí comigo, né? Aqui nesse canal não só entraremos no caso criminal, como também na mente do criminoso e em demais casos absurdos do dia a dia. Se você quiser entender de forma técnica os fenômenos criminais, é só se inscrever aqui, além de outros comportamentos desviantes, e vamos para o vídeo. E vamos conhecer a vítima desse caso tão brutal, que já se passaram alguns dias e muita gente tem falado ainda, tem deixado a memória da vítima viva, porque realmente foi muito triste a forma que aconteceu. Natane Alves tinha 20 anos, era filha única, evangélica, cursava licenciatura em Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no campus de Quixadá. Ela trabalhava em uma empresa de calçados, a Aniger Calçados, e participava sempre dos cultos em atividades religiosas da igreja da qual fazia parte. Além disso, era conhecida por sua dedicação aos estudos. Era instrumentista e apaixonada pela pintura. A festa de carnaval de Quixeramobim, no interior de Ceará, foi cancelada em solidariedade à família e aos amigos de Natane Alves. E o comportamento pré-crime de Natane Alves é uma das coisas que mais chama a atenção nesse caso, eu acho, porque o que ela fez antes desse crime? O que levou ela a ser vítima desse crime? Nada, absolutamente nada que ela fez motivou, provocou o crime. Ela foi até o seu carro para guardar um pertence na saída da igreja, de uma igreja evangélica. Esse foi o comportamento pré-crime, né? Então, no caso da Natane Alves, segundo aqui a criminologia de Benjamin Mendelsohn, sobre os tipos de vítima, a gente vê que ela pode ser classificada como uma vítima completamente inocente, já que ela estava simplesmente cumprindo sua rotina normal, indo até seu carro para guardar um pertence após sair da igreja que ela frequentava, né? O que demonstra que ela não teve qualquer participação ou comportamento que a colocasse em risco nesse caso, né? A jovem foi vítima de um crime inesperado, sem provocação, né? O que caracteriza essa total inocência dela em relação ao ocorrido. Esse é o tipo de situação que destaca a vulnerabilidade de pessoas como a Natane, né? Que estão em ambientes seguros, próximos de casa, sem qualquer motivo para imaginar que estariam em perigo, e acontece um crime bizarro desse, e também pode ser entendida como uma vítima objeto, quando a pessoa é só um meio do agente criminoso conseguir atingir seus objetivos materiais, ou seja, a pessoa queria dinheiro, ela vai usar você para conseguir chegar no dinheiro que ela quer, seja roubando você ou qualquer outra coisa que faça ela ter ganhos materiais, né, que é muito comum em crimes de roubos, onde as vítimas tendem a ser aleatórias. Lembrando que o estudo sobre a vítima não busca culpabilizá-la pelo ocorrido, nem justificar o crime, mas entender qual foi o papel da vítima naquele crime, naquele contexto criminal, porque isso ajuda na investigação e a prevenir crimes futuros. Já o modus operandi, a gente tem uma sequência de informações aqui até um tanto detalhadas, segundo os portais de notícias, principalmente o G1. Né? A gente sabe que o principal instrumento usado nesse crime, a arma do crime, foi uma pedra, né? Ou seja, a gente já consegue ver que pensar, né, que o uso da pedra em um crime indica uma violência bruta, uma violência oportunista. Você precisa ter muita frieza e agressividade para você pegar uma pedra e dar na cabeça de uma pessoa, porque primeiro que o contato é direto, você segura a pedra e sua mão atinge a cabeça da pessoa, e aparentemente você escolhe uma pedra quando você não tem mais nada por perto, você não estava planejando tirar a vida de alguém, então você estava ali, viu a ideia, tinha uma pedra perto e foi o que aconteceu. Então indica um crime oportunista. Então geralmente é um ataque impulsivo quem usa a pedra, onde o agressor ele usa o que está no alcance para ferir ou para matar a pessoa, né? Pode indicar que a pessoa ali estava com uma raiva intensa, descontrole ou uma tentativa de execução cruel, ou tudo ao mesmo tempo, né? Dependendo do caso, que até parece que é realmente o que aconteceu nesse caso aqui. Parece que a pessoa estava com uma raiva intensa, descontrolada e tentando executar de uma forma
cruel. E como se deu esse crime, né? Como que foi o modus operandi de fato, o método? Primeiro que a Nathane Alves ela foi sequestrada por 3 homens na saída de uma igreja evangélica lá em Quixeramobim, acho que é assim que fala, né? No interior do Ceará. No momento que o primeiro deles invadiu o veículo, né, o carro da Nathane, ele entrou pela porta do motorista e ela tentou sair pela porta do lado do passageiro, mas ela foi impedida por um segundo criminoso e depois o terceiro entrou pela porta de trás, né? Segundo Márcio, já no depoimento que a polícia colheu por último, que aí as versões se alinharam, né? Segundo Márcio, ele e os comparsas passaram a madrugada na rodoviária de Xeramobim de sábado para domingo consumindo drogas e bebidas alcoólicas. Na manhã de domingo eles começaram a planejar um assalto, né? tendo em vista uma dívida que o Márcio possuía. Ele tinha uma dívida, ele queria quitar a dívida, resolveram planejar um assalto. O plano inicial, segundo Márcio, era tomar de assalto um taxista para quitar essa dívida. Ou seja, eles iriam roubar um taxista. Mas quando eles passaram em frente a uma pousada e viram uma moça entrando sozinha no carro, eles acharam uma boa ideia abordar aquela mulher. E aí foi ele e os companheiros, né? E após abordarem essa moça, ele anunciou o assalto e os 3 homens invadiram o carro, inclusive muitos detalham aí que um entra já esfregando as próprias partes íntimas dentro do carro. E ainda segundo depoimento, dentro do veículo, o Márcio fez pressão psicológica sobre a Nathane, né, exigindo que ela não gritasse por socorro. O Francisco Teodósio confirmou a versão do assalto e detalhou que, para fazer pressão na vítima, o Márcio chegou a simular que colidiria o carro caso a jovem tentasse qualquer reação. Ele ameaçou bater o carro caso ela tentasse reagir. Também eles quebraram o celular da Nathane e jogaram fora. E durante o percurso, o Márcio prometeu a Nathane que ele não faria mal nenhum a ela. Ainda através dos interrogatórios dos investigados desse caso, foi possível constatar, né, que o Francisco Márcio ele vinha adotando um comportamento diferente durante o percurso, né, que inclusive chegou a mencionar a seguinte frase, abre aspas, às vezes o diabo coloca pratos deliciosos na nossa frente, fecha aspas, teria dito Francisco Márcio durante o trajeto, o percurso ali. E essa frase de duplo sentido reforça a ideia de que Márcio vinha alimentando a intenção de abusar libidinosamente da vítima, não só roubar, mas também de abusar da vítima. E isso somado ao fato de o autor, né, no caso Márcio, já ser investigado por outro crime libidinoso que eu vou falar ali na parte do perfil criminal, que vocês vão ficar abismados, mas eu vou trazer aí com mais detalhes aí na frente no vídeo. E aí, de acordo com o Teodósio, depois que eles sequestraram a Nathane, o Márcio levou a vítima para um local ermo, ou seja, isolado da civilização, uma zona da mata, desceu do carro e o Márcio falou, vou fazer o que vocês não têm coragem de fazer. E nesse momento o Teodósio teria olhado para o Jardson, né, e comentaram, será que ele vai fazer o que eu estou pensando, né? E esse questionamento se referia ao fato do Márcio querer abusar da Nathane, né? Porque durante o trajeto até o local, o Márcio ficou falando essas frases de duplo sentido, ele acariciou os braços da Nathane, ele perguntou se ela tinha alguém na vida dela, e aí deu a entender de que ele queria ir além do roubo ali, né? Em teoria, após eles levarem a vítima até esse local ermo, na localidade ali de Laranjeiras, em Banabuiú, né, o Márcio decidiu tirar a vida de Nathane para não ser descoberto. Ele leva sozinho a vítima para dentro da mata e lá diz que a mataria. Ele fala para Nathane que ele a mataria. E aí a Nathane começou a chamá-lo de covarde, de sem palavras, e pegou uma pedra e atingiu a cabeça dele, né? E nesse momento ele agarrou a vítima pelo pescoço com as 2 mãos e jogou com força no chão, e ela teria ali caído de bruços. Então, quando ela caiu, deitado, o Márcio subiu em cima e começou a atingir a cabeça dela. Além disso, de acordo com o Teodósio, momentos após o Márcio sair, ele ouviu os gritos de socorro da Nathane, o que fez com que ele e o Jardson, que estavam no carro esperando, fossem até o local, e eles, chegando lá, viram a jovem desacordada,
com o vestido levantado acima da cintura e Márcio de joelhos em cima dela, pedindo para que os dois finalizassem a Nathane. E o Teodósio, inclusive, seria a pessoa que teria dado os últimos golpes na jovem, né? Já o Francisco Márcio negou que tivesse abusado da Nathane, porém o depoimento dos comparsas deixa isso aí meio em dúvida, né? Inclusive, quando o corpo foi encontrado pela polícia, a Nathane estava com o vestido levantado acima da cintura. E aí o Jardson reforçou a versão do Teodósio, ou seja, a versão dos dois comparsas do Márcio estavam batendo, né? Que chegou a pedir a Márcio durante o caminho para que soltasse a Nathane, porém ele teria dito, né? Tem nem perigo eu soltar ela. Não sei o que ele quis dizer de fato com essa frase, não deu para entender muito bem se foi alguma gíria, não entendo. Não sei se tem algum dialeto aí dos cearenses, mas eu não entendi de fato o que ele quis dizer com isso. Tem nem perigo eu soltar ela. E aí, conforme o Jardson, o combinado não seria tirar a vida da Nathane, mas deixá-la no matagal viva e fugir com o carro, porque o plano era roubar o carro para vender para quitar a dívida. Então, e aí, conforme as investigações da polícia, no contexto geral, né, como foi o crime, o Márcio iniciou os ataques ali no momento do ato. O Jardson entregou uma pedra ao Teodósio e o Teodósio concluiu a execução a pedradas. E o laudo da perícia forense apontou que a Nathane morreu de traumatismo craniano com esmagamento da cabeça por objeto contundente, ou seja, objeto com a massa pesada, né, com exposição inclusive da própria massa encefálica. Então foi muito brutal essas pedradas, foi muito pesado, né? Inclusive esse documento também indica que ela tentou se defender dos ataques. Nesse caso aqui, analisando o modus operandi de uma forma mais psicológica, como tudo aconteceu, a gente vê do começo ao fim é uma sequência de desorganização em como esse crime foi cometido, né? Ele iniciou de uma forma e terminou de outra. Ou pelo menos, começou de uma forma que ali os envolvidos, no caso, os comparsas de Márcio, acharam que iria começar de um jeito e terminar daquele mesmo jeito, mas de repente o Márcio, desde o começo, já queria algo mais libidinoso. Até porque foi um crime de oportunidade, visto que eles não conheciam a vítima. Então foi tudo desorganizado, não teve planejamento prévio, foi tudo no improviso por parte dos criminosos. E infelizmente a Nathane estava no caminho daqueles três no momento, né? E como foi um crime de oportunidade, qualquer pessoa mais vulnerável poderia ter sido vítima desse crime, né? Na percepção deles, as pessoas que eles vissem como vulneráveis, eles iriam escolher a mais vulnerável. Infelizmente foi a Nathane naquele momento. E o que a gente mais percebe nesse crime é a frieza final, né? De como a pessoa, com as próprias mãos, tira a vida de uma jovem de uma forma brutal, em como o corpo foi achado. Foi muito complicado, sabe? E que sim, muito provável que ela tenha sofrido a tentativa de algum tipo de abuso, até mesmo pelo jeito que ela foi encontrada, e que nesse momento que ela teria oferecido a maior resistência, e foi aí que o Márcio quis mesmo tirar a vida dela, porque não conseguiu consumar o ato que ele teria tentado ali, e que nesse crime a vítima não passou de diversão e objetificação para os agentes criminosos. Você gosta de saber sobre a parte teórica aqui dos crimes, quais crimes estão envolvidos nesse ato, nesse modus operandi segundo a lei? Primeiramente, a gente tem o crime de latrocínio, o famoso artigo 157 do Código Penal, parágrafo 3º, né? O 157 se refere ao crime de roubo e o parágrafo 3º envolve o roubo seguido de morte, né? O latrocínio acontece quando alguém mata outra pessoa durante um roubo, ou seja, o objetivo inicial do criminoso era roubar, mas ele acaba matando a vítima no processo. E a pena para o latrocínio é de 20 a 30 anos de reclusão, além de multa, mesmo que o criminoso não tenha a intenção de matar. Se a vítima morrer durante o roubo, o crime é considerado latrocínio. Um segundo crime envolvido é a ocultação de cadáver, artigo 211 do Código Penal. Esse crime acontece quando alguém esconde ou impede que um corpo seja encontrado. Mesmo que a pessoa não tenha participado do crime que causou a morte, só o fato dela esconder um corpo, mesmo que ela não tenha nada a ver com a morte do corpo, se configura o crime de ocultação de cadáver,
A pena para quem faz isso é de 1 a 3 anos de prisão e multa. E um outro crime aqui que pouca gente reconhece nesse caso é a associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Esse crime acontece quando 3 ou mais pessoas se unem para cometer crimes. Aí se torna a associação criminosa. E a pena para quem participa de uma associação criminosa é de 1 a 3 anos de prisão e pode ser maior se o grupo estiver armado. E tem outros crimes a serem investigados ou julgados que a investigação está correndo aí, né? Que Márcio também foi acusado de estupro, né? Pois essas investigações da polícia apontaram que ele tentou de fato abusar da jovem antes de tirar a vida dela. E essa hipótese é sustentada pelos depoimentos dos comparsas do Márcio, que citaram que ele acariciou os braços da vítima enquanto ela estava sendo mantida refém, ficou falando das frases de duplo sentido e levou para a área da mata, né, além dos sinais de defesa que ela apresentou ali no momento que foi achado o corpo, somando os relatos dos demais autores do crime, aos gritos de socorro, ao vestido acima da cintura. Tudo isso indica que a Nathane foi alvo de tentativa de violência libidinosa, sendo esse o momento em que ela mais esboçou resistência contra o Márcio. Lembrando que análise do método é justamente para entender como o ato se consumou, o que isso revela sobre o agressor, qual foi a dinâmica dos fatos, para a gente entender o passo a passo, para a gente entender a escolha do instrumento, o comportamento do criminoso, o comportamento da vítima, a influência disso tudo no crime. Essas análises ajudam em investigações futuras e em estudos sobre o comportamento humano, com o máximo respeito aqui aos envolvidos nesse caso. Agora a gente vai conhecer o perfil criminal dos envolvidos, mas eu quero focar especialmente no Márcio, mas vou dar uma geralzona aqui, né? Francisco Márcio Freire e Francisco Teodósio Ramos, ambos têm 43 anos, e Jartson do Nascimento Silva tem 23 anos. Francisco Teodósio relatou durante o novo depoimento que estava em situação de rua quando conheceu o Márcio há alguns meses. No primeiro encontro, o Márcio o convidou para trabalhar pedindo doações, usando a foto de uma criança, e os dois dividiram o valor arrecadado. Jartson se juntou a eles depois no mesmo contexto. E Márcio apresentava-se antes como pastor evangélico, ele participava de cultos e compunha músicas evangélicas. E durante as investigações conduzidas pelo delegado William Lopes, da delegacia de Quixeramobim, a polícia descobriu que a dívida citada por Márcio, que teria motivado a ideia do roubo de um veículo, era de 5 mil. O suspeito devia a quantidade por conta do uso de entorpecentes, bebidas alcoólicas e serviços libidinosos em prostíbulos em Quixadá. Por isso ele chegou até a penhorar o carro que tinha com um agiota e pretendia levantar o dinheiro para recuperar o veículo. Inclusive o carro dele foi apreendido depois de sua prisão. E a investigação também apontou que Márcio viajava por municípios do interior do estado, se apresentando como membro de um projeto social. E a foto da criança que eles usavam para conseguir o dinheiro que eles dividiam entre si era do próprio filho de Márcio, de 9 anos, que possuía paralisia. E esse valor era arrecadado, dividido entre eles e usado no consumo de drogas, bebidas alcoólicas e gastos com moças da noite. E Francisco Márcio possui antecedentes criminais por roubo e é investigado por abusar libidinosamente de uma de suas filhas. E ele já tinha antecedentes criminais por homicídio, roubo, furto, ameaça e violência doméstica. Segundo o relatório, Francisco Márcio já era investigado em outro inquérito policial em que foi confirmada a ligação dele com prostíbulos em Quixadá, que eram locais conhecidos pela comercialização de drogas e exploração desse ato de libidinação. Já o Francisco Teodósio Ramos, ele era natural de Fortaleza e tem passagem por violência doméstica, já respondeu a processo por injúria. E Jartson do Nascimento era o único que não tinha antecedentes e foi identificado e preso pelos crimes cometidos nesse caso. E esse caso é tão bizarro que ele tem um pós-crime muito bizarro também, né? O depois do crime. Após eles tirarem a vida da Nathane, os três fugiram no carro da vítima em direção à cidade Morada Nova, onde pararam em um posto de combustível. E nesse estabelecimento, eles lavaram as mãos sujas de sangue e tomaram café. E ali, em vez de demonstrar nervosismo, o Márcio exibiu extrema frieza e foi até a loja de conveniência, né? As câmeras de segurança registraram a cena, o Márcio tomando café
calmamente, né? Isso a investigação apontou. Ele estava calmamente tomando café depois de tirar a vida de uma mulher, calmamente tomando café. E em seguida, eles foram à cidade de Quixadá, que foi onde eles abandonaram o carro da Nathani nas proximidades ali do terminal rodoviário, porque a intenção deles era deixar o carro esfriar para depois venderem, né? E durante a fuga, Márcio chegou até tentar convencer o Teodósio a assumir a autoria da morte da Nathani, ou seja, o Márcio tomou o café dele e ainda pediu para o amiguinho para assumir a autoria do caso. Inclusive, na decisão do juiz, o juiz afirmou que os autuados, né, os suspeitos, demonstraram, abre aspas, completo desprezo, mesquinhez e desapego pela vida humana, fecha aspas, palavras do juiz do caso. E aí a gente vê alguns traços de personalidade, especificamente em Márcio, que foi o que mais chamou a atenção, antes do crime, né? Ele já tem esse histórico de crimes pesados, né? Ele já tem esses comportamentos criminosos, o que mostra que ele tem constante conflito com as regras, ele tem esse envolvimento com o meio criminoso, lá com os prostíbulos, né? Ou seja, as relações dele já são conturbadas, não tem as melhores relações. E ele usava a imagem do filho com paralisia para ganhar dinheiro e da religião. E isso indica uma manipulação e até um charme superficial por parte aí da religião, né? Você quer se mostrar um bom moço falando de Deus. Isso é muito comum nos dias de hoje. Já durante o crime, a gente viu que ele foi a liderança desse ato, mas também teve uma parte do desejo carnal ali que foi muito bizarra, né? Primeiro que ele foi idealizador do crime, né? Partiu dele a ideia, o que mostra aí que ele manipulou os outros, né? Não que os outros sejam inocentes, mas que ele teve aí essa atitude de manipulação, né? Depois ele tentou, aparentemente, abusar da vítima, né? O que mostra aí uma falta de controle dos próprios impulsos. E depois ele apedrejou a vítima, o que mostra uma ausência de empatia, né? Uma frieza para você apedrejar uma pessoa. E no pós-crime, né, a gente viu que ele seguiu a vida. Ele seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, o que indica uma falta de remorso, uma falta de culpa. Não sentiu culpa. E depois ele ainda tentou fazer o comparsa assumir a autoria do crime, mostrando novamente uma forma de manipulação por parte do Márcio. E se a gente for supor, imaginar um transtorno de personalidade que se encaixe nesse caso por parte do Márcio, não que ele tenha esse transtorno, mas lembra muito o transtorno psicopata. Que, segundo Robert Hare, um psicopata é alguém que tem essa falta de empatia, ausência de remorso, manipulação, charme superficial e comportamento antissocial. Lembrando que Robert Hare foi o maior estudioso em psicopatia que temos nos dias de hoje. E esse psicopata pode ser manipulador e carismático, mas ele não sente culpa ou responsabilidade pelas consequências de seus atos, né? A psicopatia envolve tanto traços emocionais como frieza e ego inflado, quanto comportamentais como impulsividade e irresponsabilidade, né? Diferente da antissocial, da personalidade antissocial, que tende a ser mais desorganizada e impulsiva num todo, inclusive não tem essa frieza ou esse ego inflado que tem o psicopata. Um exemplo do dia a dia, né? Imagina aí um líder religioso, né, que atrai seguidores com sua mensagem de fé e bondade, mas no fundo ele só está manipulando seus fiéis para obter benefícios pessoais, como dinheiro, poder, né? Você pensou em alguém assim? E ele pode ser muito convincente, né, fazendo promessas de cura, soluções milagrosas, mas ele nunca cumpre o que ele promete. Isso além da religião, né? E aí quando algum seguidor questiona suas ações ou exigências, ele usa o charme e a persuasão para desviar a culpa, né? Nunca é culpa dele, né? Ele desvia sem nunca demonstrar remorso ou responsabilidade pelos danos que causou aos seguidores. Por exemplo, ali o pastor pediu um carro para você conseguir se curar de tal doença, você deu seu carro. Depois fala, pastor, eu tô doente ainda. Ele fala, não, mas os planos de Deus são misteriosos, sabe? Não, irmão, mas tem que ter fé. É porque você não teve fé. Sabe esse papinho? Bem-vindo
a psicopatia. Esse foi só um exemplo de um possível transtorno, né? Não que esse Márcio tenha, né? Mas para a gente relacionar com o caso da psicologia. E se você tem medo de se deparar com esse tipo de pessoa, ou quer entender mais sobre a mente desse tipo de personalidade, como funciona, como se comporta, eu sugiro fortemente que me acompanhe aqui no YouTube, que eu estou trazendo bastante disso, e eu recomendo o livro Personalidades Perigosas, do comportamentalista do FBI, Joey Navarro, que traz vários traços de psicopatia, narcisismo, borderline do dia a dia, traços que você talvez deixe passar na sua vida, e que você conhece uma pessoa ali, mas não sabia que era, ele traz traços pra caramba. Esse livro é da Dark Side, editora maravilhosa do True Crime, e link na descrição caso você queira. Aí tem um descontinho já com o meu link da Amazon, se você quiser. Clica diretão e vai. E a gente vai pensar na análise psicológica, na pergunta que foi levantada no começo do vídeo com esse caso, né? O que leva um homem a tirar a vida de uma mulher na base da pedrada? A gente tem que pensar no contexto geral que a mulher ela já é vista como uma figura frágil em muitos contextos, né? No contexto onde uma pessoa quer ter vantagem em algo, ela pode se tornar a vítima perfeita, porque a mulher é frágil aos olhos de muitos homens, né? Então, basicamente, é um ato covarde. Não só um homem, 3 homens quiseram exercer poder em algum nível contra uma jovem mulher saindo da igreja. Isso porque o homem geralmente se vê no direito e no poder de submeter a mulher ao que ele quer. Se você pensa o contrário disso, meu amigo, você está em outra realidade. E isso de uma forma geral, estruturada, não que todo homem vai descer o cacete na mulher. E aí, pensando de uma forma psicológica, no porquê, né? Qual que foi a motivação desse crime de fato? Além, claro, da dívida que ele queria pagar, mas o que estava dentro da mente dessas pessoas, principalmente do Márcio, né? Nesse caso específico, o que chama atenção é principalmente o Márcio, né? Que, segundo os depoimentos, ele foi o único que não estava ali só pelo dinheiro, como os outros queriam vender o carro, né? Ele se utilizou do nome de Deus para justificar o desejo dele pela Natânia ali no momento. Ele falou aí que Deus coloca pratos dele, o diabo, quem coloca na... Enfim, eu esqueci a frase. Ele falou que Deus ou o diabo colocam pratos deliciosos na nossa frente, né? Ele usou da religião, né? Digamos assim, não de Deus específico, eu já não lembro da frase. Mas ele usou a da religião para justificar o desejo, como se fosse o diabo que estivesse provocando aquele desejo nele, né? Como se o diabo estivesse atentando. A gente sabe que ele não é nenhum religioso, a gente sabe pelos crimes que ele cometeu. Usa a foto do filho para ganhar dinheiro, tá envolvido com prostituição. Não, ele não é religioso, ele não é religioso. Mas nessa hora ele quis justificar o desejo com base na religião, né? E geralmente isso parte de homens que têm baixa autoestima e buscam justificar qualquer ato que venha cometer contra a mulher, ou seja, ele vai cometer algo contra a mulher, mas tem sempre uma justificativa. E usando o nome de Deus, usando religião, fica ainda mais difícil enxergar aquilo como uma manipulação patológica. E não, patológico não quer dizer algo que passa de pai para filho, quer dizer não saudável, doentio. Então, quando a pessoa usa da religião, o nome de Deus, até mesmo o diabo, fica mais difícil questionar aquilo. A pessoa fala, não, isso aqui não sou eu, é a religião, é Deus, é o diabo. Fica muito mais fácil de você justificar aquilo que você vai fazer, que você está com vontade de fazer, né? Então, nesse caso, me parece, né, a motivação do Márcio poderia ser vista como essa constante vontade de pôr em prática qualquer impulso que surja, mas usando sempre um charme, uma manipulação, uma justificativa para aquele ato. Pode não colar, pode ser uma manipulação bem fuleira. Por isso que na psicopatia é considerado um charme superficial, porque é aquele charme que não é um charme de galã, é só uma conversinha para falar o que você quer ouvir e você aceitar aquilo sem muita estranheza. E isso ele já fez no passado, nos crimes dele, ele fez nesse crime, ele fez no pós-crime de querer ainda culpar o amigo dele, o comparsa dele, levar a culpa pelo crime que ele iniciou ali, o outro só finalizou. Enfim, ele sempre quer justificar o crime e tirar o dele na reta, talvez porque ele se sente incapaz de conseguir o que ele deseja por meios morais, por meios legais. E aí ele vai pelo charme superficial, pela aparência certinha do religioso, do coitadinho, mas na verdade isso só mostra o oposto dele, né? Que na verdade é uma personalidade com uma sombra muito grande, muito violenta, agressiva e criminosa. E a justiça recebeu a denúncia contra os acusados de sequestrar e tirar a vida da Natane.
A acusação foi recebida pelo juiz da segunda vara criminal da comarca de Quixadá, que reconheceu haver prova de materialidade e indícios suficientes da autoria do crime dos suspeitos, mas a decisão judicial ainda não foi proferida. E o caso Natani faz a gente pensar até quando, até que ponto a impunidade e a normatização da violência na sociedade contribui para esses crimes, para esse tipo de crime? Será que a gente vive num mundo onde a crueldade vai ser cada vez mais banalizada? Como é que a gente pode garantir que mais pessoas inocentes não tenham esse mesmo destino? São tantas perguntas, são tantos crimes em situações tão diversas, tão básicas. O que você acha que poderia ter sido feito para evitar esse crime, por exemplo?